Olá, bom dia, turma. Hoje vamos dar continuidade à unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Glorious Food, certo? Então, ainda falando sobre comida, sobre cardápios, talvez comidas saudáveis. Então, nessa unidade até agora, nós aprendemos um pouco sobre health food, que são as comidas saudáveis. Porém, quando vamos comer fora de casa, em algum outro lugar, geralmente essas comidas, por vezes, não são comidas saudáveis, são fast food, que são aquelas comidas mais gordurosas, comidas mais gordas. Porém, também são muito deliciosas. Então, lá no Lesson, na página 59, certo? Essa parte aqui que fala sobre o Lesson, ela diz assim, eating out. Eating out quer dizer quando a gente vai comer fora, certo? Assim como eu acabei de falar, quando a gente sai para algum lugar para comer. Geralmente a gente come cachorro quente, hambúrguer, batata frita, refrigerante, que são comidas que são para nós fast food, certo? Que são essas comidas mais gordas. Então, vocês irão escutar o áudio 23, é uma conversação, e vocês vão marcar as sentenças corretas, certo? Na primeira questão, vocês vão marcar entre a letra A, B e C. Está perguntando que tipo de restaurante eles estão. Então, vocês sabem que assim como a cultura, modo de se vestir, alimentação também é cultura, certo? Observamos que alguns alimentos específicos, eles são de algum lugar, são primários de algum lugar, ou seja, são fundidos em algum lugar e dispersos para o mundo todo. Então, lá vai estar falando sobre um tipo de restaurante. Vocês vão escutar o áudio e dizer se esse restaurante é Indian, American ou Italian. Então, falando um pouco sobre a culinária desses países, dessas regiões, vocês já vão saber de qual é o país que eu estou falando. Na questão 2, vocês vão escutar mais uma vez e sublinhar a opção correta de acordo com a sentença. Ou seja, está lá a sentença, vocês vão escolher a alternativa correta, certo? Na questão 3, vocês vão marcar T se for true e F se for false. Tudo isso de acordo com o áudio. Por isso que é importante que vocês parem para escutar o áudio, certo? E ver e escutar o que é que está se falando, de que se trata, certo? Então, não entendeu na primeira vez, coloca outra vez para ver se consegue entender. No pronunciation, ainda na página 59, vocês vão escutar o áudio 24, que vai falar um pouco sobre link words. O link words são palavras em uma frase que, em inglês, quando a gente fala, a gente une essas palavras, certo? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, para vocês. Observem aqui nessa frase. They have a lot of vegetables. Então, nas pronúncias em inglês, nós não falamos assim, calmamente. They have a lot of vegetables. Nós falamos, they have a lot of vegetables. Então, vejam que quando você junta have a, fica uma palavra só, ou seja, na pronúncia, e lots of, fica lot of. Então, tem muitas e muitas palavras que em inglês, quando pronunciamos, ela tem o som de uma só palavra. Então, o link words no lesson, no pronunciation, vai falar um pouco sobre essas linguagens, certo? Ou seja, essa união dessas palavras somente na pronúncia. Na escrita continua dessa mesma forma. They have a lot of vegetables. Então, they have a lot of vegetables. Falamos um pouco mais rápido. Como falamos um pouco mais rápido, essas palavras elas se unem para que a frase fique com mais sentido, ok? Já na gramática da aula passada, falamos um pouco sobre how much e how many, certo? Que são expressões para perguntas de acordo com a quantidade, certo? Quando eu quero perguntar a quantidade de algo, eu utilizo how much,
ou how many. Então, essas duas expressões vão ter que ser utilizadas de acordo com os produtos que eu vou perguntar se são contáveis ou incontáveis, certo? Vimos que how much é para produtos incontáveis, certo? Então, produtos incontáveis para nós são aqueles produtos, como eu mostrei para vocês, que vêm em quilogramas, que não temos o plural deles, certo? Eles não formam plural. Líquidos que vêm em litros, ml, certo? E tem o how many. How many é uma expressão utilizada para produtos contáveis. Então, definitivamente vimos que produtos contáveis são aqueles que podemos expressar o plural deles, como por exemplo as frutas, as verduras, os legumes, certo? Então, o que podemos colocar no plural, nós utilizamos how many. E aquele que não é incontável, nós utilizamos how much. Lembrando que essas duas expressões são utilizadas somente para perguntas, certo? Então, lá na gramática, na página 60, vamos estudar a segunda parte do quantity, que são as quantidades. Então, pessoal, quando eu quero falar sobre quantidades, eu já sei como perguntar, porém eu tenho que saber também como responder, certo? Se eu não sei exatamente a quantidade do que ele está me perguntando, eu posso utilizar essas duas expressões, some e an, certo? Então, se eu perguntar a vocês, how many pencils do you see? Estou perguntando quantos lápis vocês podem ver. Vocês vão me responder, there is one pencil. Então, vocês só estão vendo um lápis. Mas se eu perguntar a vocês, querendo saber a quantidade, porém vocês não sabem a quantidade, porém vocês sabem que há esse valor em algum lugar. Então, eu utilizo essas duas expressões para responder de acordo com as perguntas. Eu utilizo some quando a frase está na forma afirmativa. E eu utilizo an quando a frase está na forma negativa e interrogativa, certo? Então, essas duas expressões, elas trazem para nós como respostas e também como perguntas se for utilizado an, certo? Então, se eu perguntar a vocês, how many pencils do you have? Se eu perguntar a vocês, how many pencils do you have? Vocês vão me responder, there are some pencils in my bag. Então, vocês estão dizendo que há alguns, ou seja, há lápis sim na bolsa de vocês, porém, não diz a quantidade correta. Então, nós utilizamos some. Se eu perguntar a vocês, is there a book in your bag? Caso não tenha, ou seja, seja uma frase negativa, vocês vão utilizar an. There is any books in my bag, certo? Então, essas duas expressões são utilizadas dessa forma, porém, vocês têm que sempre lembrar que são frases afirmativas e an, frases interrogativas e também negativas, certo? Então, lá na página 60, vocês irão fazer a questão 1, 2, 3 e 4 de acordo com esses tipos de quantities, some e an, certo? Na questão 1, vocês vão ler esse trecho e completar com some ou an ou no, de acordo com o que se pede, certo? São as regras desse quantity que vocês vão responder. Então, se nós utilizamos o no para dizer alguma coisa que não está presente em frases afirmativas, certo? Então, se a frase é afirmativa, que nós utilizamos o no, não há necessidade de utilizar o an, se nós já utilizamos o no, certo? Então, é importante, para que a frase não tenha duplo sentido, em frases negativas, utilizarmos o no e o an. Certo? Você escolhe. Em frases negativas, utilizamos o an. Em frases afirmativas, utilizamos o no. Ok? Na questão 2, completar o diálogo com as palavras apropriadas, ou seja, o some
ou an, de acordo com a frase. Na questão 3, vocês vão ler esses 3 exemplos que está aqui e sublinhar os nomes, certo? Ou seja, esses quantities. Depois, completar o quadro de acordo com a quantidade expressa. Se é contável, se é incontável ou se é os dois, certo? Existem também outras expressões que nós podemos utilizar para contáveis, incontáveis e também para as duas formas, contáveis e incontáveis, certo? Na questão 4, vocês irão escrever a pergunta e a resposta de acordo com essa geladeira, utilizando as palavras que estão no quadro, certo? Então, a primeira frase, como exemplo, diz assim: Are there any peas? No, there aren't any peas, certo? Então, tomatoes. Vocês estão vendo tomatoes? Então, a pergunta vai ser: Are there any tomatoes? Existe tomatoes nessa geladeira? Sim. Então, você vai colocar Yes, there are some tomatoes in the fridge. Ou there are some tomatoes. Certo? Então, observando todas essas palavras que estão no quadro, vocês irão fazer a pergunta e a resposta de acordo com o que vocês veem na geladeira, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Façam as atividades, mandem para o meu e-mail. Essa atividade é uma atividade que vai estar lá constando pontos para a nota de vocês. Então, é importante que vocês sempre estejam com as atividades em dias, ok? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá? Beijos, até a próxima aula!